falar sobre os usos do present perfect, que é esse tempo verbal que deixa todo mundo louco. E muitas pessoas me perguntam isso nas redes sociais. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês porque é um tema que toma um pouquinho mais de tempo. Então, fica meio difícil, meio complicado de ensinar isso por stories ou por posts do Facebook e do Instagram. É por isso que eu decidi enviar esse vídeo para vocês, ensinando como usar o present perfect. O present perfect é um tempo verbal que a gente usa para falar do passado. Mas qual é a diferença do passado simples, do passado que as pessoas usam nas frases, para o present perfect? Bom, o present perfect é usado sempre que existe uma conexão daquilo que aconteceu no passado e o futuro. Ou seja, existe uma conexão entre os dois tempos, o passado e o futuro. E é isso que diferencia o present perfect dos outros passados. Vamos ver isso um pouquinho melhor com um exemplo. Na frase I've lost my keys, I've lost my keys, eu quero dizer que eu perdi as minhas chaves. Por que que eu usei I've lost? Por que que eu falei I've lost, o tempo verbal present perfect? Porque eu perdi as minhas chaves no passado e eu ainda não as encontrei, ou seja, as chaves continuam perdidas. Aí a gente vê uma conexão do passado com o presente. Eu perdi as minhas chaves no passado, mas elas continuam perdidas até agora. Um outro exemplo. I've never won the lottery. I have never won the lottery. Nessa frase eu quero dizer que eu nunca ganhei na loteria, ou seja, desde o dia que eu nasci até agora eu nunca ganhei na loteria. Mais uma conexão de passado com presente. Com relação à estrutura, como estruturar uma frase com present perfect, a gente vai ver que são todas muito similares, porque elas começam com substantivo, subject. Substantivo é a pessoa da frase, que pode ser I, you, he, she, it, they, we or you. Esse último you são vocês, ok? O primeiro you é você e o último são vocês. Ok, então primeiro a gente começa com o sujeito, logo a gente coloca have ou has. Então, se você usar have, ele vai com I, you, they, we. Ou você pode usar has com he, she, it. Vai depender então do sujeito que você tem na frase. Depois disso, o verbo no particípio, que é o verbo que está lá na terceira fileirinha da lista de verbos. Você tem o verbo no presente, no passado simples e no particípio. E o complemento. Existe uma diferença entre esses verbos, ok? Então vamos voltar lá na estrutura da frase. Sujeito, have ou has, dependendo do seu sujeito, e o verbo. Os verbos no inglês, eles podem ser regulares ou irregulares. O que é isso? Bom, os verbos regulares, para eles estarem no passado, para eles serem conjugados no passado, basta você colocar um ed no final do verbo. Por exemplo, love, no passado vira loved. Read, no passado vira read. Agora você percebeu que mudou. Esses são os verbos irregulares. Os verbos irregulares não seguem a regrinha do ed. É por isso que são chamados de regulares. E eles você vai precisar memorizar. Infelizmente, é uma lista de verbinhos bem chata que você vai precisar memorizar. E logo você vai memorizar dois verbos. Os no passado simples e no passado particípio. Vamos ver um exemplo dessas palavrinhas. Se a gente pensa, por exemplo, no verbo read. No presente read, no passado simples read e no passado particípio read também. Mas tem algumas que mudam. Por exemplo, sing no presente, sang no passado simples e sang no passado particípio. Então, você tem que memorizar essa terceira fila dos verbos no particípio para poder estruturar frases com verbos irregulares. Vamos ver então mais um exemplo. Eu tinha falado I've lost my keys. Lost é o verbo perder no passado particípio, ok? Um outro exemplo de verbo irregular pode ser o do. Do, que é o verbo fazer, no presente é do. No passado simples é did.
E no passado, o particípio é done. Então, lembra, a gente vai usar para esse tempo verbal present perfect o particípio. Vamos ver uma outra característica do present perfect. O present perfect, quando a gente usar ele, a gente não vai determinar quando aconteceu. O tempo, ele é indeterminado nesse tempo verbal. Então, por exemplo, I've done my homework. I've done my homework. Eu fiz o meu para casa. Nesse caso, eu não te falei quando. Isso pode ter sido ontem, anteontem, um mês atrás. Eu não falei quando isso aconteceu. Então, I've done my homework é um tempo verbal que a gente usa present perfect, porque não determinei quando aconteceu. Em um outro momento, a gente também usa o present perfect, quando alguma coisa acaba de acontecer. Olha só esse exemplo. The meeting has just started. The meeting has just started. A reunião acabou de começar. Então, quando alguma coisa acaba de acontecer, a gente usa o present perfect. E existem algumas palavrinhas que sempre que você bater o olho nelas, você pode saber que vai usar o present perfect. Vamos ver elas a seguir. Never. They have never watched that movie. They have never watched that movie. Never é uma palavrinha que vai sempre ser usada com present perfect, porque significa uma coisa que desde o início, desde o lado do seu passado até agora, nunca aconteceu. Yet. Have you done your homework yet? Have you done your homework yet? Então você já fez o seu para casa? Already. She has already done her homework. She has already done her homework. Ela já fez o para casa. Então already, que significa já ou ainda, é usado no present perfect. A diferença de already e yet é que already vai ser usado em frases afirmativas e o yet vai ser usado em frases interrogativas e negativas. Então, she has already done her homework. Ela já fez o seu para casa. Just. The class has just started. The class has just started. Então, just, que é acaba, uma coisa que acaba de acontecer. Foi a aula, acabou de acontecer. Então, just a gente usa pro present perfect, a gente usa nesse sentido, de alguma coisa que acaba de acontecer. For. I've studied English for 4 years. I've studied English for 4 years. O for, que é por, a tradução dele para o português a gente pode falar que é por, eu estudo inglês por 4 anos. Então eu estudei inglês por 4 anos, pode ser que isso aconteceu 20 anos atrás ou 5 anos atrás, ou pode ser que ainda acontece. Então eu estudei inglês por 4 anos, quando você não sabe. Ever. Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Então ever também é uma palavra que vai ser usada no present perfect, porque ela significa já, alguma vez na vida. Você já alguma vez na vida viajou para o exterior? Então desde que você nasceu até agora, você já viajou para o exterior? Outra conexão de passado com presente. Recently. I have worked out recently. I have worked out recently. Então, recently, que é recentemente, também vai ser usado com present perfect, porque eu estive malhando recentemente. É algo que eu tenho feito nos últimos dias até agora. Nowadays. He has worked nowadays. He has worked nowadays. Since. I've studied English since I was a kid. Então, since, que é desde, since. I've studied English since I was a kid. Eu estudo inglês desde que eu era pequena. Não parei de estudar, então conexão de passado com presente. Easy peasy, right? Foi muito fácil essa aula. Agora eu te desafio a escrever 4 frases usando o present perfect. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha e não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Bye bye, see you later!